Conversar com a doutora Ana Lúcia Beltrame sobre a pílula do dia seguinte. Seja bem-vinda. Muito bem, você? Bem. Eu acho que é legal a gente poder falar disso, porque tem tanta mulher que ainda acha que a pílula do dia seguinte, primeiro, é um método contraceptivo, ou acha que é um comprimido abortivo. E são duas coisas que justamente não fazem parte da pílula do dia seguinte. Exatamente. Né, Kátia, é importante a gente falar que a pílula do dia seguinte, ela é um contraceptivo de emergência. Ele não deve ser utilizado rotineiramente. Mesmo porque a eficácia da pílula do dia seguinte não é tão boa quanto os outros métodos contraceptivos, contra a pílula anticoncepcional, contra o DIU, em relação ao implante, ao anel, e também por conta dos efeitos colaterais que ela pode causar. Quer dizer, a quantidade de hormônio que tem nessa pílula é muito alta. É alta. Então, ela é válida, utilizar como emergência. Então, assim, é uma alternativa, um recurso que a gente tem. Mas é importante que vocês saibam que a gente não pode utilizá-la como rotina. Então, quer dizer, eu tenho o meu método contraceptivo. Seja lá a pílula anticoncepcional, seja a camisinha que você usa, que você fala, prefiro usar a camisinha feminina, ou que o parceiro usa a masculina. Furou a camisinha, ou você esqueceu de tomar a sua pílula anticoncepcional e teve relação sexual, a pílula do dia seguinte pode ser usada. Ela pode ser, ela é uma ótima alternativa, justamente porque ela consegue prevenir casos de gravidez, e é importante a gente dizer que ela não é abortiva. Então, como que ela age? A primeira função é inibir a ovulação. Por isso que quanto mais cedo você tomar a pílula do dia seguinte, mais próximo da relação desprotegida, mais eficiente vai ser o método, né? E além disso, ela altera o muco, né, o muco da vagina, e altera também o endométrio, que é aquela camada que reveste o útero. Mas se já tiver ocorrido a implantação, daí ela não vai fazer efeito. Por isso que a eficácia dela não é de 100%, de 99%. Então, por exemplo, se você tem a relação desprotegida, toma 24 horas depois, até 24 horas depois, a taxa de sucesso é de aproximadamente 90%. Tá, isso tomando o primeiro comprimido até 24 horas depois. Até 24 horas depois. Tá. De 24 a 48 horas depois, essa taxa, ela diminui para 80%, 85%. E acima de 48 horas, ou seja, de 48 horas até 72 horas, ou seja, até 3 dias depois da relação desprotegida, a gente tem uma média de 60% de proteção. Quer dizer, vai caindo bastante. Vai caindo bastante. Por isso, ela não deve ser utilizada como método contraceptivo, mas sim como uma emergência. Agora, a gente teve um desserviço no Big Brother Brasil em relação a isso. Eu fiquei sabendo. Uma das meninas teve relação sexual, tomou a pílula do dia seguinte, um dia, 2 dias, sei lá eu quantos dias depois, teve de novo, tomou de novo e usava como um método contraceptivo a pílula do dia seguinte. Errado, né, Isso pode trazer prejuízos à saúde da mulher sem também, dúvida. né? Então, assim, além dos efeitos colaterais, então, como é uma carga hormonal muito grande, a mulher ela pode ter náusea, vomitar, dor na mama, causa irregularidade menstrual. Então, tudo isso pode... esses sintomas colaterais, eles são devido à alta carga hormonal dada de uma vez só, né? Então, tomar 2 vezes no mês é péssimo, né? Porque além na mesma semana. Exatamente, porque além dos efeitos colaterais, provavelmente o ciclo dela ficou totalmente aí desregulado, né? A pílula do dia seguinte também é indicada muitas vezes em casos de estupro até, Sim, né? Exatamente. Então, nesse caso, ela é muito bem aplicada, porque, infelizmente, nos casos de violência sexual, eventualmente pode ter um risco de gravidez, e daí a mulher, quanto antes tomar essa pílula, a gente consegue evitar aí uma gravidez indesejada. Lembrando, gente, a doutora Ana Lúcia já falou, mas repetindo, não é uma pílula abortiva. Quer dizer, o óvulo fecundado não aderiu ainda ao útero, portanto não começou ali a formação. Não tem nada de aborto, nada disso. Ela atua na inibição da ovulação, essa é a principal atuação da pílula do dia seguinte. Além disso, ela altera o muco vaginal, impedindo que os espermatozoides cheguem de uma maneira adequada, e pode alterar também aquele tecido que recobre o dentro do útero, que é a casinha do bebê, dificultando a implantação do embrião. Agora, o embrião implantado, ele continua implantado. Exatamente. Temos mitos e verdades? Vamos ver? Olha, o primeiro deles. A pílula é contraindicada para quem sofre de alguma doença hematológica.
Isso é verdade. Né? Principalmente aquelas pacientes que têm uma tendência a ter trombose, né? Que chama-se tromboembolismo, que já tiveram trombose pulmonar ou trombose na perna, ou tem uma tendência, por exemplo, tem uma trombofilia. Além disso, pacientes que têm doenças no fígado, doenças hepáticas, não devem utilizar desse método. E tem que conversar sempre com o ginecologista, né? É muito importante. Às vezes, Kátia, acontece da paciente não ter acesso, enfim, e assim, entre custo e benefícios, obviamente, que se ela nunca teve nenhum evento tromboembólico, nenhum evento não tem caso AVC, na família, não tem né? caso na família, daí ela acaba tomando porque é uma pílula que não precisa de receita médica e está disponível nos postos de saúde. Agora, se você tem algum evento de trombose na família, ou já teve algum evento de trombose você mesma, tromboembolismo pulmonar, AVC, né, que é o derrame, infarto, algum problema no fígado, é contraindicado o uso da pílula do dia seguinte. E a pílula anticoncepcional em muitos casos também, né? Exatamente, né? Assim, o princípio é o mesmo. A pílula do dia seguinte, ela nada mais é do que uma pílula anticoncepcional, ou seja, ela tem os mesmos elementos, o estrógeno e a progesterona, só que numa dose bem elevada para impedir rapidamente a ovulação. Vamos para mais um mito ou verdade? Próximo. A pílula não funciona para mulheres com mais de 80 quilos. É verdade, assim, Por quê? É justamente porque a absorção e a distribuição, aí, o metabolismo da pílula do dia seguinte, ele pode ser comprometido. Então, não é que ele não funciona, mas a eficácia é diminuída com certeza. Então, se a gente falou algo em torno de 80%, quando se toma entre as 24 horas iniciais depois da relação sexual, no caso dessas mulheres com mais de 80 quilos, isso já cai bastante. Já cai bastante. Então, assim, atentas as mais cheinhas, tem que ficar mais atenta realmente à eficácia da pílula do dia seguinte. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O contraceptivo de emergência também protege as doenças sexualmente transmissíveis. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, primeiro, o que eu falo para todas as pacientes e todas as mulheres que me procuram, sempre utilizar junto com o método contraceptivo a camisinha, tanto masculina como pode ser a feminina, porque nenhum método contraceptivo, seja pílula anticoncepcional, adesivo, anel, DIU, nada vai proteger contra doença sexualmente transmissível, somente o preservativo. Então, não protege. E dependendo de algumas doenças, nem o próprio preservativo, né? Então, por exemplo, o HPV, né? Então, tem muita gente que fala assim, poxa, mas assim, eu peguei HPV e eu utilizei o preservativo. O próprio contato, né? Não precisa ter penetração, mas o próprio contato entre pênis e vagina, né? E vulva, pode transmitir esse vírus que é altamente infectante. Por isso tem que tomar cuidado, gente. Tem que conversar com as filhas, com os filhos, com os meninos também. E tem a vacina, né? A vacina também. Teve aí uma polêmica sobre efeitos colaterais. No Japão, assim, outros países. Gente, mas assim, a vacina é segura, vale a pena tomar, ela consegue proteger contra a principal causa de câncer de colo de útero. Então, se você tiver uma menina em idade que é preconizado pelo Ministério da Saúde, aplique a vacina, porque é uma boa. E converse com o seu ginecologista sempre abertamente, viu? Exatamente. Você sabe que a informação é nosso aliado sempre em tudo, mas em saúde mais ainda. E mais, ó, o nosso espaço aqui é para esclarecer suas dúvidas, para te informar mais, mas nada supra a necessidade de você conversar com o seu médico e seguir o que ele te passou, porque ele sabe o seu caso, que tem que ser individualizado, o que é melhor para você, de que forma a sua participação é importante. Sempre a parte da gente mais de 80%. Claro, não adianta, claro, né, sem dúvida. Vou passar para vocês o site da doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista e obstetra. Pode anotar, lá tem umas matérias bem legais para você conferir. www.anabeltrame.com.br. Doutora Ana Lúcia Beltrame volta mais vezes ao programa. Quer sugerir algum tema? Mande para a nossa produção. Querida, obrigada, doutora. Agradeço, viu? Obrigada mesmo. Você vê só, né, como que a gente tem que ficar atenta.